Vamos embora. Ainda em cima do nosso majestoso, do nosso clássico que teremos no Paulistão. E aí é o seguinte, o nosso mata-mata, quem pode desequilibrar o clássico? Bom. Aquele cara que pode fazer a diferença. E aí temos na tela aí já para você, Lucas Oscar, Coronado Hugo Souza, Depay Yuri Alberto, Caleri e Luciano. Já que você falou do Caleri, abre para mim, Renatinho. Caleri e Luciano. Quem pode decidir? Aquele cara que vai fazer a diferença, pode desequilibrar. Cara... Entre Caleri e Luciano. Caleri e Aí Luciano. eu quero ver, porque essa é boa, tá? Essa é boa Essa mesmo. é boa, porque tem o negócio, lei do ex, é um cara Eu que acho provoca. o Luciano é mais decisivo, não é? Sei lá. Mas o Caleri em clássico tem um deles. O verdade. Luciano, exatamente no clássico contra o ex, o Corinthians, ele, o positivo e negativo é muito assim. Ele pode dar voador. Claro que vai ser no Morumbi, não tem a questão da bandeira, da torcida. Principalmente em Itaquera, embora tenha bons números lá, na Neoquímica Arena, ter esse lado que ele às vezes se perde mesmo e faz o time perder, pode ser expulso, né? No Morumbi já é um pouco mais diferente, mas eu vou ficar até porque eu acho que deveria começar jogando, então o meu voto é no Caleri. Porque assim, ô Piero, só pra deixar um ponto, uma dessa eu planto alguma coisa na cabeça de vocês. Vai. É um clássico, não é um jogo Já qualquer. até pirou não é um jogo na minha qualquer. cabeça. Já tá A questão é que os 8 digo jogadores assim, que estão aí têm totais condições de Sim, desequilibrar. sim, mas eu tô falando assim, é Caleri um tem grandes clássico. números em E eu acho que no clássico envolve também uma outra situação. Por exemplo, o Daverson, dá um exemplo aqui. Sim. Ninguém acha ele um cara... Eu acho ele Nem muito ele bom mesmo. jogador, tá? Nem Mas ele ele não é mesmo. um cara brilhante. Ele não é mesmo um cara brilhante. Caleri O é o pacote Daverson. dele é... Caleri ou Daverson? Ah, difícil, hein? É que tem um sentimento Não, aqui. de novo, é o cara da idolatria. O Caleri Não, só é um fala cara do que não Palmeiras. limpa. Eu digo assim... Jogador de futebol. Se você tá no Betis, vai contratar o Caleri ou o Daverson. Eu realmente não acho a distância tão grande. Eu também acho que Também não. acho que não. Mas Mas, por exemplo, o Daverson ou o Flaco Lopes, vamos usar um exemplo. Acho que o Palmeiras não abriria mão de ter o Flaco Lopes, até porque abriu mão do Daverson e contratou o Flaco Lopes a peso foi de o ouro. jogador mais caro A da peso de ouro. história. Só que é o Chegou a ser. seguinte, quem é mais decisivo, né? Então, é pra esse tipo de jogo, né? Eu vou votar no Caleri, porque ele já decidiu, tirou aquela marca, né, de não fazer o São Paulo não vencer em Itaquera, fez gol no jogo decisivo, ele costuma fazer gol no Corinthians. Eu não entendi então voto no porque Caleri. a produção já colocou o Caleri aí, mas tudo bem. Porque tem um voto do Mauro Porque a ainda. produção Mas ele bastante votou no Caleri tricolor. também. Você votou no Caleri também? Eu votei no Caleri. Ah, produção, me perdoa. Errei. Eu errei, você também errou. Você ia de Luciano? Todos nós Não, erramos. Caleri mesmo. Você ia de É Caleri? que eu acho que o Luciano Embora a não- imprensa acho que o Luciano esportiva não erra. começa. Vamos Ah, lá, pra então. Luciano entrar e decidir. Lá do outro Não, lado, claro lá, ó. Coronado e Hugo Souza. Primeiro Piero. jogo do Hugo Souza no ano, né? Então fala comigo. Por enquanto é o Matheus Danelli que tá jogando. E bem. Eu voto no Hugo, cara. Mesmo assim, porque o Coronado ele começou bem o ano, né? Tá jogando muito Sim. bem. É um ano pra ele realmente emplacar. Só que o Hugo... acho que já ele é decisivo, Ele é o um Coronado personagem não é. desse time do Corinthians. Então, eu acho que ele tem mais armas pra ser decisivo no jogo. Na esmagadora maioria dos casos, o Hugo é decisivo positivamente. Às vezes dá umas coisas estranhas. Foi no Flamengo, não foi tanto no Corinthians. Mas eu gosto muito do Hugo Souza, eu vou de Hugo Souza. Difícil ele passar em branco no jogo, né? Alguma coisa pode fazer até no lado negativo, claro, pro clube. Mas eu vou de Hugo Souza. Hugo Souza. Renatinho. Depay e Yuri Alberto. Boa questão, né? Quer pensar um pouquinho? Tô duro, hein? Mauro Betti. Cara, momento assim... É que na dúvida eu vou de Depay, tá? Mas eu ainda acho que o Yuri Alberto 25 vai ser muito mais próximo do 24 do que foi daquele inacreditável Então pra eu voto mal no Yuri 23. Alberto, pro Piero. Boa. Se Eu lascar. gosto do isqueirinho que tem lá É no isso. coração do Renatão. Eu voto no Memphis, cara. Acho que o Memphis Depay é o jogador mais desequilibra no Corinthians. É outro nível, O Yuri né? Alberto é um cara que vai colocar pressão nesse time do São Paulo, ainda mais que o lateral sobe, ele ataca as costas, jogador de velocidade, jogando fora de casa, mas Boa dinâmica. tecnicamente eu acho o Memphis o jogador mais diferente do ataque do Corinthians, ainda mais sem o Rodrigo Garro, que é o melhor jogador do time, né? Sem o Garro, que é o melhor jogador do time, o Memphis pra mim é o mais O decisivo. Garro é melhor que o Memphis? Não com a bola no pé, né? Mas se eu tenho que escolher um jogo, tem o jogo decisivo do Corinthians. Um só vai jogar, Garro ou Memphis, eu prefiro ter o Garro no meu time. Embora na Por mais que o Garro não tenha Sul-Americana, ido bem dele na eliminação pro Mas foi só isso, né? Foi o Racing. melhor corintiano em Mas, 24. mas foi o Garro. Memphis, ele foi bem naquele jogo, né? Ele jogou muito bem O naquele jogo. Garro tava num momentozinho ruim. Mas né? a temporada do Garro é surreal. Também foi o melhor jogador do Corinthians. E aí, lá na outra ponta, Mauro Betti, Lucas velho. e Oscar. Pô, se vocês escolhe um só, Oscar, no Prime, quem que você escolheu pro seu time, Oscar. Mas sobretudo no clássico e contra o Corinthians, o antigo Marcelinho, que era da escola Marcelinho, eu vou de Lucas. Também. Lucas! Também vou de Lucas.
Talvez pelo você diz, pelo momento Histórico, mesmo, assim. vontade. Não que eu tenha raiva, não é isso, mas é humano você ter um negócio, você teve, essa história da escola Mais- do Marcelinho mais no e ritmo tal, do futebol e a brasileiro. história dele. Mas assim, se você me perguntar qual o jogador você prefere entre Lucas e Oscar, Oscar. Eu acho equilibrado, sabia? Os Não, dois na não, melhor não, versão. equilibradíssimo. É pra tentar. Na é que melhor eu versão? tento sair do Pra mim muro não tem bet. comparação, não. Tem comparação, eles É são porque, outra é porque o prateleira Oscar, de a jogador. melhor versão do Oscar, ele tava titular do Chelsea, jogando muito bem. Titular da seleção O brasileira. Lucas, talvez em projeção no começo, ele era uma coisa que no PSG, Que depois que o podia PSG atingiu chegar. um alto, ele não conseguiu, né? É. Não, Mas eles tem são- dois ótimos jogadores. No Prime. O Oscar é, é titular da seleção É, brasileira. pra mim, a Do Chelsea questão bem, né? intelectual pra jogar bola, pra mim, assim, pra mim é um abismo, tá? Não, abismo Não, eu eu acho acho, não. eu Oscar, acho, Oscar é eu mais acho. jogador que o Lucas, eu eu acho, concordo. eu acho. Oscar com a bola é mais então, jogador que o é Não, isso que eu tô falando. abismo eu acho um termo forte. É, eu tá? acho um pouco exagero, Eu gosto sabia? muito do Lucas. Tá bom, não pode ser abismo, mas pra mim é bem grande. Não, Eu ok. também acho que é também. bem grande. Eu acho bem Abismo grande. não, mas bem grande. Mas bem grande. Como jogador de bola, Eu- Oscar... é que o Lucas, ele Na teve... verdade, o Oscar tá distante. Acho que tecnicamente talvez ele é o melhor jogador que tem no Brasil hoje. Dá pra falar mesmo. Eu acho, cara. É, Assim, mas o Lucas é um cara que ele foi muito Arrascaeta, freado cara. por algumas lesões, né? Ele... Também, Sim, sim. também. Eles são jogadores É. bem Não, diferentes, né? Um é O potência, Arrascaeta, eu velocidade. sou apaixonado por Mas Arrascaeta. assim, difícil pensar em alguém. Quando você chega... Questão de talento. Se você me melhor que o perguntasse Oscar isso no naquele Brasil. sul-americano lá de 2009, né, talvez sub-20, Estevão quem hoje. daria mais jogador? Eu acho que eu falaria o Lucas ali. Lá em 2009, a projeção quando os dois apareceram, né, campeão de sub-20 depois. Eu já achava Oscar, mas assim, mas eu não acho um abismo maior, ok, mas assim, mas dá discussão. Infeliz o São Paulo que tem Ele os tem dois os no dois, time, né? pô. Impressionante. Não, E são que dois pode- jogadores muito e bons. detalhe, que pode jogar Uma juntos. das melhores né? Porque às duplas do vezes futebol brasileiro é essa aí. Pô, Então aí fica mais fácil, acho que o Lucas passa isso, né, em relação ao Caleri. Lucas e Calheiro e Lucas. Acho que leva vantagem Embora ali, o né? Calheiro em clássico vai muito bem. E Mas do esse outro Lucas- lado, que daí é legal, porque a gente tem um goleiro. Sim, né? sim. Mas ainda sou Depay. Tô no Memphis também. Memphis. É? O cara que Depay. resgatou o... Depay. Querendo ou não, o Hugo foi o responsável por a retomada do Não, Corinthians, total, cara. naquele Foi muito momento importante. brabo, opa! É, o primeiro jogo titular do Hugo com a camisa do Corinthians é o primeiro jogo do Ramon Dias, que é Corinthians e verdade. Criciúma. Acho que é uma marca dessa retomada, O né? jogo... É, cara, porque assim... Quando o vamos Corinthians ainda não fazer uma- tinha... E Quando um o Corinthians ainda não sufoco tinha Memphis... desgraçado. Não tinha André Ramalho. Não tinha André muita Ramalho, gente. quando o Corinthians ainda não tinha o Yuri jogando bem. Não, porque eu fiquei pensando aqui, É, que é o Yuri a não tava- analogia que eu poderia usar aqui, né? Mas como se o Corinthians tivesse plantado uma árvore que depois veio a crescer e colheu frutos, né? Mas o Hugo foi aquele cara que começou a dar, Pô, deu as né? machadadas. Pra limpar a terra, cara. Na temporada do Hugo foi quebrar Eu o achei asfalto. muito importante, Ele cara. quebrou o asfalto. Poucos Em São jogadores Paulo da é história do difícil quebrar Corinthians o tiveram os primeiros 10 jogos igual o Hugo teve. Assim. É. Ele foi, Não, tipo, e no um momento destaque horroroso. nos né? 10 primeiros jogos É dele com a bizarro. E camisa do momento Corinthians. horroroso, né? Eu só jogar muito bem, momento horroroso, né? Eu me Tanto é surpreendi. que ele era Eu destaque, me surpreendi muito, muito. destaque Não, porque era o 70 Corinthians, chutes. o Corinthians a ele gol tava no por jogo. fundo do poço ali, cara. Nossa. Fundo do poço, de fato. E aí... E ele mesmo. Não literalmente, porque aí é o uso errado do literalmente, que nem mas estava no segurar a fundo do onda, né? poço. E aí, ô Piero, Netuno Lucas e pra De segurar. Papai? Vai, E aí? papai. E agora, beleza? o que a gente faz? E aí, beleza? A gente faz o que tem que fazer, cara. Então, lembrando que no caso qual a pergunta? Eu adoro o enunciado. Desequilibrar. Qual Então, jogador no tem jogo mais específico chance de domingo, desequilibrar? no Morumbis, casa No de São Morumbis. Paulo, né? Então, o teu detalhe, Depay, Lucas. Você me pediu o palpite, né? Naquela hora lá que eu achava 2 a que 2. tinha... É, Eu você falei, falou eu falei Corinthians. Corinthians, então fala Memphis. Mas cara, é muito equilibrado. Eu vou no conceito que eu tenho do meu melhor jogador ou fase, então eu vou no Memphis também, que é o cara mais diferente. Rapaz. Não adianta falar nada, já tá certo. Mais ou menos você falou. Cara, essa aí é brincadeira, hein? Que isso, A Renatinho? necessidade. Pra quê? Vou evitar Coisa. a fadiga. Joguinho. Entendi. Boa. Cara, ele foi bem, né? Porque ele não fala no corte, o cara que tá vendo ali, de repente passa reto. O cara tá na Ele segunda botou no Depay, tá, pessoal? Não, Ele tá botou vendo no vocês Depay. ouviram alguma Mas coisa? ele, não, ele não quis ouvir nada, inclusive. Né? Não quero ouvir as bobagens que entendi. vocês estão falando. Porque tem Então- muita gente que assiste de placa na aba escondida do trabalho. É, né? numa dessa. Tem de gente só tem agora que- rindo. Você vê como É. o trabalho, ouviu precarização do alguma trabalho. coisa da Trabalhar e saindo ver da de minha placa boca? ao mesmo Não. tempo. Né? É. Pra você que tá na Dito segunda isso- tela, então, o Renatinho botou no Depay, Dito Pedro no isso- Depay, Mauro no Depay. E de fato, é um grande Aí, jogador. 3x1 pro São Paulo, 3 gols do Lucas. Aí lascou, mano. É, isso não tem dúvida. Ah, mas pelo menos a Quem gente ganhou? colocou ele na final, né? Eu ia falar isso, pelo menos tá ali no. É finalista da brincadeira. 1x0 pro São Paulo, gol do Luciano, que vocês nem deixaram de passar do Caleri, coitado. Bom, fechamos aqui o nosso mata-mata.